Só a presença de Deus, irmãos. Só o poder de Deus. Nós somos homens falhos necessitados da presença de Deus. Necessitados do poder de Deus, da unção de Deus. O que vai ser ministrado é uma palavra expositiva que vai ser exposta. Todo mundo conhece o que vai ser dito. Mas nós estamos aqui na congregação para receber palavra do céu que se torna real em nossas vidas. O Senhor, com o seu poder, Ele revela a palavra e ela se torna real, se torna nova a cada dia, em cada um. E é esse poder que faz esse milagre. É esse poder que tem nos transformado a cada dia. Mas o que vai ser dito aqui, que Deus mostrou, pode não soar como uma revelação sobrenatural, uma palavra revelada, porque esse culto é palavra da fé. Mas, irmãos, o que vai ser dito pelo Senhor é o essencial. O essencial. É o necessário para que nós tenhamos uma vida plena no Espírito Santo. É para que nós tenhamos uma vida plena no Senhor na terra, crendo e sabendo quem somos e para onde vamos. Essa palavra é tão revelada de Deus para nós, tão que por muitas vezes nós ignoramos o que será ministrado. Por tão básico que é, a gente ignora. E a gente ignorando faz com que a gente paralise e não cresça. Abre a tua Bíblia em João 14, versículo 15, em nome de Jesus. Quando a gente olha o capítulo 17 de João, e eu sou fascinado por esse capítulo, porque é a oração de Jesus a Deus, antes de Ele ser entregue na cruz, de Ele se entregar na cruz, em favor das nossas vidas. É uma oração de clamor por intimidade. Clamor por intimidade. Ele, basicamente não, ele fala coisas maravilhosas, sobrenaturais, o capítulo todo, claro, Ele é Deus, Ele é Jesus. Mas a essência é, Pai, como eu sou um no Senhor, que eu seja um com eles, que eu seja um com eles, um com eles. Ou seja, é o clamor de Jesus, a intimidade com os filhos, com aquele que Ele estava deixando, e Ele declara, não só aqueles que estão aqui, mas aqueles que hão de salvar, aqueles que ouvirão essa mensagem, somos nós, amém? Nós, chegou até nós essa palavra. Ou seja, Jesus clamou a Deus por uma intimidade. Em João 14, um pouquinho antes, 14, 15, capítulo 14, versículo 15, diz assim, eu estou com duas versões abertas, tá, irmão? Eu vou ler da Revista Corrigida, em alguns momentos, e da Nova Versão Transformadora, na NVT, porque tem algumas palavras que explicam melhor. Vou ler na NVT aqui, João 14, 15. Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará. É o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele habita com vocês agora e depois estará com vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Na verdade era até o 17. Ou seja, o Senhor Jesus declarando aos discípulos que Ele precisava ir para que o encorajador, o Consolador viesse. A realidade que a gente vive hoje, mais do que nunca, claro, porque existem muitos tipos de evolução que eu digo assim, de amadurecimento da sociedade,
Mas no tempo que nós estamos, mais do que nunca, existem as doenças psicossomáticas, que elas são originadas pela mente, pelo aquilo que a gente deixa alimentar a nossa cabeça, os nossos pensamentos. Quem aqui se vê por alguns momentos vagueando pelos pensamentos? Quem aqui tem as suas inculcações sobre a vida, sobre a realidade, sobre o seu dia a dia, sobre a sua capacidade, sobre até onde você deve ir, sobre quem você é, sobre as suas habilidades? Quem aqui se vê por muitos momentos refletindo sobre isso? Levanta a mão mesmo aí. Boa parte, porque nós somos seres pensantes. Amém? Nós pensamos, esse é um dom, uma habilidade que Deus derramou sobre os seres humanos. Só que, sem o controle dos pensamentos, sem a ciência daquilo que a gente deve fazer com esses pensamentos, sabedoria, esse vaguear pelos pensamentos, ele pode entrar em terrenos perigosos, em terrenos de baixa afirmação, de que você não pode nada, e entre tantas outras coisas que você não consegue, que você é menos favorecido, ou que tal pessoa é mais habilidosa, e entre tantas outras coisas. Ou que a vida é isso mesmo. Você viu? Fulano já foi, já morreu, então a vida... Então para que ficar correndo atrás das coisas ou viver? Fica aí vendo, nem é Faustão mais domingo, né? Agora é outro. Fica aí. Eu lembro, irmãos, como era vazio o meu domingo. De verdade. Eu sentia tristeza todo domingo à noite, porque na segunda-feira tinha aula. E era vazio. Era vazio o meu domingo. Na verdade, a vida, né? A minha adolescência foi porque eu fui criado num lar não cristão. Então, os valores de que a vida tinha que ser vivida e pronto, acabou, já estava em meu coração um vazio grande ali. Eu não conseguia identificar o que era, e eu já falei isso algumas vezes, eu achava a vida sem graça, muito sem graça. Quando falavam das coisas boas da vida, eu falava, e a gente morre e acaba tudo isso? Então, por isso tem que conquistar e depois morrer? Então, isso foi desenvolvendo uma doença psicossomática na minha vida, que gerou no psico, que eu mesmo sendo tão novo assim, né, mas o diabo tinha ali autoridade no meu lar para operar, e foi ali. Eu fui alimentando pensamentos sobre a vida ser desgostosa, não ter graça, e eu fui sendo um adolescente um tanto quanto infeliz. Eu coloquei aqui algumas doenças que nós conhecemos causada do psíquico. Ansiedade são os mais graves. Ansiedade, depressão, síndrome do pânico, por exemplo. E algumas que elas são notadas no corpo, por exemplo, entre tantas outras. Alergias, herpes, gastrite. São ansiedades, são dúvidas, são pensamentos que a gente vai gerando, que ele começa a doença psicossomática causa isso. Em algum momento no físico ela aparece. Até um caso grave como ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Isso causa na nossa mente, a gente vai alimentando os pensamentos, e esse é um grande mal. No tempo de pandemia, né, que nós ficamos em casa, e foi todo aquele, entre tantos os lados e lados, os exageros, e nós ficamos ali numa nova realidade, pensamentos como, será que meu emprego vai ser mantido? Como vou conviver aqui todo esse tempo em casa dessa forma? Deixa eu fazer a conta aqui para que o dinheiro não acabe, porque agora a renda diminuiu em metade, então o que eu faço? Se isso continuar, o que vai acontecer? São tantos pensamentos. Será que isso vai atingir a minha vida? Por que eu não fiz um plano de saúde? Sabe, tanta coisa. Eu estou dando exemplos que possa passar na cabeça de um pai, de uma mãe.
e tantas outras coisas. Poxa, como é que meu filho vai ficar na educação, tendo essa aula tão ruim à distância assim? Vai ser quase que 1 ano perdido ou 2 anos. E ali começam tantas outras coisas e atritos, desacordos da vida familiar, pessoal, ministerial, em que a gente vai pesando de maneira inadequada, de maneira irresponsável, ou sem equilíbrio. Sem equilíbrio. Abre agora em 1 Coríntios 2, 12. E a base desse estudo, que é essa passagem, diz assim no versículo 12. 1 Coríntios 2, 12. E nós recebemos o Espírito de Deus, e não o espírito deste mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. Uma pausa aqui. Jesus, ele declarou que ele precisava ir ao Pai para que o Consolador viesse. E falando sobre ele, esse Consolador, ele, além do consolo, do auxílio que ele nos daria, ele nos convenceria, nos mostraria o caminho a ser seguido. E basicamente ele fala sobre o caminho a ser seguido, que nos mostraria sobre o pecado, a justiça e o juízo. Sobre o pecado, no caso que Jesus citou, era que o pecado daqueles que ignoraram o Messias. Mas o Espírito Santo, por relacionamento que nós temos com ele, a gente pode testificar que ele nos mostra sobre o nosso pecado, não é verdade? Ele começa a gerar algo em nós, e quando a gente passa a ter consciência do nosso erro, até onde vem o arrependimento e a transformação. A justiça, que Ele é Deus sobre todas as coisas, que quando nós o encontramos, nós somos justificados, e o juízo que o diabo está condenado. Essa é a palavra de Deus. O juízo é que o diabo já está condenado. Ou seja, esse Consolador, que essa palavra, o tema dela é intimidade com o Espírito Santo. Anota aí, intimidade com o Espírito Santo. Tão básico, mas tão essencial. Tão básico que é ignorado. Esse Consolador que Deus escolheu em ser habitação, o meu corpo e o teu corpo, que é templo do Espírito Santo, morada do Espírito Santo. Ou seja, se o meu corpo e o seu é templo do Espírito Santo, quer dizer que é um corpo do Senhor, é um templo, é um local de habitação. Se o templo do Senhor, e tem um Senhor e Ele é digno de ser adorado, neste templo, que é você, este Senhor que aí mora é digno de ser adorado. É digno de ser engrandecido, porque Ele habita em nós, não é verdade? E a palavra fala que Ele habita em nós e estará em nós para sempre, como nós lemos em João 14. Jesus falou, Ele o auxiliará e estará convosco todos os dias. E no 12 falou que nós recebemos o Espírito de Deus e não o Espírito deste mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. Quando lhes dizemos isso, não empregamos palavras vindas de sabedoria humana, mas palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito, explicando verdades espirituais a pessoas espirituais. Amém? Quando declara verdades espirituais que está sendo revelada a mim, a você, a pessoas espirituais, é porque quando o nosso corpo passa a ser morada do Espírito Santo, nós passamos a ser seres espirituais. Seres espirituais, que carregam um Deus sobrenatural, o único Deus. É tão simples, tão poderoso, mas tão essencial para todos nós. Tão essencial para a gente ter um entendimento daquilo que, como Romanos 12, 1 fala, de a gente ter um culto racional. Que o Espírito Santo, nessa noite, em nome de Jesus, te traga a memória, mas você tenha consciência daquilo que o Espírito Santo está te mostrando, está te ensinando, está solidificando no teu coração algo poderoso, básico, sim,
Porque nós aprendemos isso quando erguemos as nossas mãos para aceitar o Senhor, não é verdade? Quando a gente aceita Jesus, o que está acontecendo? O Espírito Santo está entrando em nós e fazendo morada, escrevendo o nosso nome no livro da vida, porque a gente crê na entrega de Jesus, a gente creu com o nosso coração e com a nossa boca a gente confessou, ou seja, é básico porque é o início da nossa conversão, é saber que nós somos templo do Espírito Santo, mas também a causa da nossa mornidade espiritual, quando nós não desfrutamos, nós não reconhecemos que esse Espírito Santo habita em nós diariamente, está conosco, e Ele é digno de ser adorado, todos os dias, e nós entregamos a nossa vida, e a consequência daquilo que a gente faz, aos nossos pensamentos. A gente dá liberdade aos nossos pensamentos vaguear, e ir. Eu vou dar um exemplo, quando a gente julga, irmãos, você já perceberam, eu estou falando, incluindo totalmente nisso, me incluindo, como a gente julga facilmente? Como a gente julga facilmente? Quando alguém chega e é grosso, é aparentemente grosso com você, você já é grosso. Como é que um homem de Deus pode ser grosso assim? Eu vou me colocar, tá? Para você não ficar triste e achar que estou dizendo sobre você, mas que o Espírito Santo fale ao teu coração. Eu já pego aquela pessoa, talvez, e falo, como é que um homem de Deus é grosso assim, ou é com poucas palavras e rude. Você já pega a vida espiritual da pessoa toda, e por uma atitude você acha que a pessoa não é digna de ser chamada um homem de Deus. Por exemplo, tem um jeito que a gente gosta. Quem que vai pregar hoje? Fulano eu gosto. Fulano eu gosto mais ou menos. Que balança é essa? Se a gente, qualquer um de nós que estamos aqui, for ministrar, é tanta dependência de Deus, para falar aquilo que é do coração de Deus, para o Senhor falar, que eu não consigo ficar avaliando quem está ministrando, eu quero receber aquilo que Deus vai falar comigo. E se você estiver aqui um dia, meu irmão, eu vou estar feliz recebendo aquilo que Deus tem para falar comigo, porque eu tenho necessidade de fazer a vontade do Pai. Eu tenho pavor, né? Que aí quem dá paz é o Senhor, para esse pavor trazer tranquilidade no Senhor, de não estar nos caminhos do Pai, de fazer algo que não alegra o coração de Deus, porque o que faz o fruto permanecer é a unção de Deus, é Deus estar no meio. Então, se fizer algo aqui com a nossa força, ou da maneira que a gente quer, e ponto final, porque eu sou assim mesmo, e tem que ser assim, o fruto não vai permanecer. Ele não vai permanecer, porque ele não vai ser dotado de verdade, não vai ser dotado do poder de Deus, da unção de Deus. Quando eu olho aqui algumas famílias, com alguns jovens, quando eu olho o ministério de jovem, vou dar um exemplo, com tantos adolescentes que eram do ministério de adolescente, talvez 90% do ministério de jovens hoje eram dos adolescentes há 7 anos atrás, 5, é tanta gratidão a Deus, porque a obra é dele e a unção é dele. E hoje aqueles que ajudam os ministérios, eles vêm do mundo ágape, do ministério de adolescentes, e ali vão. Então, a nossa dependência de Deus, e o pavor de não fazer a vontade do Pai é tão grande, que como ousar ou subir aqui, ou fazer qualquer coisa que não seja aquilo que o Senhor determinou? Pesa. Por isso que existem por aí alguns pastores que tiraram a sua própria vida, e que têm uma depressão profunda, é porque colocam os seus valores a serem atingidos, as suas vontades, é porque a minha meta é atingir 350, a minha igreja, né, vamos supor, o pastor que é pastor de uma igreja, 280 pessoas anual, porque tem um crescimento devido, tão programadinho, tão assim, é aquela
impressão de fato que é a vontade dele que seja feita desse jeito, quando a gente começa a colocar o que a gente quer atingir, as chances de não atingir são muito grandes, porque passa a ser a nossa vontade, aquilo que a gente quer. E quando a gente não atinge o que a gente quer, vem uma tristeza profunda, porque a gente deixou a nossa mente vaguear e fazer querer os nossos objetivos. A gente não orou antes daquilo, a gente não pediu direção para comprar aquele carro, para trocar aquela casa, para mudar de cidade. Não pediu direção em coisas até mais simples. Ou a gente não tem sido sensível à maneira que trata a esposa. É um brucutu. E bate no peito que é um brucutu, porque o seu pai era brucutu e seu avô era brucutu. E vai, né? E acho que é uma marca registrada. Misericórdia. A gente tem que ser moldado e sarado e curado pelo Espírito Santo de Deus. Se eu fosse seu marido que eu era antes de me converter, o homem que eu era, meu Deus do céu, eu não estaria mais casado. Que eu já teria sido uma ruína o comportamento. Porque eu vi muitos homens serem autoritários, serem mandões. E eu era assim naturalmente. Até que o Espírito Santo pegou de jeito. Graças a Deus. Eu sou grato ao Pai, porque essa transformação que o Senhor causa em nós é para a glória dEle e para que a vontade dEle se cumpra na minha e na sua vida. Amém? Nós estamos aqui porque o Senhor tem nos mudado e moldado a cada dia. Amém? 14, versículo 14. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura, e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros. Pois, quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Olha a profundidade dessa palavra. Olha a profundidade daquilo que Deus traz para nós. De tão simples e tão poderoso. Mas nós temos a mente de Cristo. Ou seja, o que faz a gente ter equilíbrio, o que faz essas doenças psicossomáticas, elas ficarem longe de nós? Intimidade com o Senhor. Essas verdades, o Espírito Santo da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em nós e estará em nós para sempre. O Espírito Santo da verdade. Ele vai revelar as verdades do Senhor a nós. Ele vai revelar o poder de Deus a nós. Ele vai revelar a mim e a você em intimidade, não apenas através de um culto, de um momento, de uma direção de Deus, da congregação, da igreja. Sim, vai nos usar como corpo, mas Ele vai te usar intimamente. Ele vai te usar, em nome de Jesus, pessoalmente. Vai te usar na sua casa, no seu relacionamento, em tudo que você deve fazer profissionalmente, pessoalmente. Só que isso é gerado através de uma intimidade, através de um relacionamento. Vinde a mim e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes e ocultas que vocês não sabem. Quando nós estamos em intimidade com o Pai, é ali que o Senhor revela. Só que como ter isso constantemente, como ter isso de maneira adequada? Eu até anotei, através de uma disciplina de oração e leitura da palavra. Quando você não tem um tempo para Deus no seu dia, você coloca todas as outras coisas como prioridade. Eu falei que era básico, mas poderoso. Mas poderoso é o segredo da minha vitória, é a minha essência. Irmãos, tudo se resume, a nossa vida com Deus se resume ao meu momento com Deus.
onde eu manifesto o que eu creio, falo ao meu Deus, e Ele se revela a mim. Essas verdades que Ele tem para mim, para você, as direções a serem tomadas nos próximos dias, se aí se muda de cidade ou não, se troca aquele carro, de como educar o seu filho, que palavra colocar, como ser brando, como ter equilíbrio, né? Aí a gente vai para o fruto do Espírito, que não é o assunto do momento, mas os frutos é gerado através de uma intimidade. Mas tudo se resume na nossa vida com Deus, ao teu momento com Deus de intimidade, ao teu momento com o Pai. Porque ali é o teu culto ao Senhor, ali é onde você está em secreto, você fala ao Pai, o Pai te responde. Ali é onde as direções são dadas. Na grande maioria das vezes, quando eu faço, Deus dá direções, eu anoto, é em meu momento de oração. Eu estou orando por um pedido específico, algo que está no meu coração, e de repente eu orando e vem o Espírito Santo e dá uma direção, e eu anoto no meio da oração, para não parar a oração, para não perder aquilo. São nesses momentos, ou seja, se nós não temos esse tempo, as direções a ser recebidas, elas diminuiriam muito. Então talvez a gente vive morno, ou a gente não vive, a gente vive deixando a nossa mente vaguear, julgar, e aí chega alguém, a gente já acha, aí não sei o que, a gente já pensa, e tal coisa a gente já imagina, e já, está gelado demais, ou, essa irmã chegou, a cabeça vai julgando. Quando você percebe, você é um julgador de tudo, da calça do irmão, da máscara dele, se ele fala rouco, se ele fala forte, se ele nem te olhou naquele dia. A gente vai analisando, ou seja, eu estou dando esse parâmetro para a gente, cada um de nós identificar até como vai a nossa mente, como ela vai indo, como ela vai pensando sobre tudo, como ela vai avaliando, como ela vai nos avaliando, como você se julga. E quando nós não temos nosso tempo com Deus, a gente não declara que Deus é o Senhor do nosso dia. Porque se eu tenho meu tempo do WhatsApp para responder, eu tenho o meu tempo. Se eu tenho meu tempo de trabalho, eu estou dando a importância ao meu trabalho. Glória a Deus por isso. Se eu tenho meu tempo com a minha família, eu estou dando importância. Se eu não tenho o meu tempo de devocional, eu não estou dando importância. É simples assim. É simples assim. Conhecer e prosseguir conhecendo ao Senhor. É assim que nós vamos viver. E conhecer a verdade vos libertará. A verdade é a palavra de Deus. É essa palavra que vai te libertar e vai te trazer equilíbrio. Vou citar 3 benefícios que uma intimidade com o Senhor, ela gera em nós. 1, fortalece as emoções frágeis. Fortalece as nossas emoções que cambaleia. Filipenses 4:6, vamos abrir lá? Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, e que guardará o seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Guardará a sua mente e o teu coração em Cristo Jesus. Mas orem, peçam, agradeçam. Eu anotei aqui, uma pessoa com emoções frágeis, ela se abala com qualquer notícia, se magoa facilmente, perde o ânimo facilmente. Está animada com aquele trabalho e foi está tudo muito bom, tudo muito legal. Aí no outro dia você acordou não tão animado, já mais desanimado com aquilo, não sabe como falar com a pessoa, e já não sabe se é esse o trabalho.
A intimidade com Deus traz equilíbrio. Ele nos fortalece contra as emoções frágeis. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, e que guardará o seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Nós experimentaremos a paz do Senhor, que excede o que a gente entende. É simples, mas é essencial. Mas como isso? Versículo 6. Não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso, orem a Deus, pedindo o que precisam. E agradeçam por tudo que Ele tem feito. Se a gente não tem o nosso tempo, é só o que sobra. Como Deus vai derramar? Como Deus vai dirigir? Como Deus vai falar, filho, olha, faça. Pode escolher por isso. Eu tenho paz, que é isso para você. Como você vai ouvir a voz do Espírito Santo que aquela escolha precisa ser feita? Ou aquela porta não é para você entrar? Como? Se não tem tempo de intimidade. Se não tem nem tempo do seu dia. Ou aquele tempo é o que sobra, com sono, ou rápido demais. Você sabe, talvez essencial para um seja 5 minutos, 10 minutos, mas para outro 40 minutos, 1 hora. Você vai com o Espírito Santo entender aquilo que é essencial para você. Mas tem o tempo de adoração, porque você é a habitação de um Deus digno de ser adorado. E o que esse templo vai fazer? O que vai fazer com isso a cada dia? Por isso que por muitos momentos a igreja de Cristo, e nós nos incluímos, também fica desanimada, não sabendo o que fazer. O que faz agora? Agora guerreia, agora contra-ataca, ou agora não tem direção. Em alguns momentos, alguns homens de Deus, por quê? Porque não busca intimamente, não tem tempo, ou só pede, não tem um tempo com Deus para falar assim, ó, Senhor, vem com a Tua presença na minha casa, Senhor, vem com a Tua presença na minha casa, Senhor, transforma meu coração, vem, enche a minha casa do Teu Santo Espírito, enche os meus filhos, em nome de Jesus, Senhor, eu só saio daqui quando eu estiver cheio do Espírito Santo, e pego a palavra e oro a palavra, em nome de Jesus, e Pai, eu quero que o meu coração transborde, eu quero, Pai, porque eu não tenho palavras mais para dizer em oração, porque as nossas palavras se limitam, eu não tenho tanto conhecimento de palavras, nem sei o que dizer mais, Senhor, mas eu quero que o Senhor me encha do Teu amor, da Tua presença, na minha casa, nos meus dias, no meu trabalho, eu quero que seja sobrenatural, eu quero ser uma bênção na vida dos meus clientes, mas enche a minha vida do Teu amor, a minha casa do Teu amor, da Tua presença. Quantas vezes nós paramos para clamar pela presença de Deus em nós? Quantas vezes, irmãos, e quanto tempo eu parava para orar e falava, Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse dia, Senhor, que a Tua vontade se cumpra, Pai, que aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor derrame sobre a minha vida, Senhor, abençoa o meu trabalho, eu só pedindo bênção e que o Senhor faça aquilo que Ele prometeu. Em 5 minutos, e glória a Deus, bora para o dia. Acho que um bom tempo, até que o Senhor... E eu falava, Pai, eu não tenho mais o que dizer. Eu ia na palavra, e orava a palavra, lia a palavra em adoração, em oração, mas, Pai, eu não tenho mais o que dizer, porque a gente não conhece palavras, nosso coração é limitado, irmãos. Então clama pela presença de Deus, pelo Espírito Santo te encher na tua casa, para você vir para a igreja cheio, transbordar na hora do louvor, do poder de Deus, do amor de Deus. É tão simples, mas nós deixamos de lado. Nós deixamos de lado. Nós terceirizamos muitas vezes para a igreja. Que unção neste culto, hein? Sobrenatural. Você vai embora no seu coração, você não fala para ninguém, glória a Deus. Hoje foi meio assim o culto, né? Que a palavra mais, supondo, tá? Sabedoria, não tem tanta unção e poder, mas é só, né, expositivo assim. A gente vem para receber a unção que vai vir ser derramada sobre a igreja. Glória a Deus por isso. Mas nós somos igreja.
Somos eclésia quando a gente se reúne em nome de Jesus aqui para adorar o Senhor, mas nós somos igreja em casa, com a nossa família. Clama pela presença de Deus na sua casa. Tenha um tempo com o Senhor a cada dia. Em cada momento tenha um tempo de adoração, de intimidade, para o Senhor fortalecer os nossos pensamentos. Dessa paz que excede todo entendimento e guardará o teu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Num tempo de intimidade, vai trazer equilíbrio sobre os seus pensamentos. Você vai sim, simples assim, falar assim, não devo pensar nisso. Comecei a julgar, que o Senhor abençoe essa vida. Pensar em alguma coisa que eu preciso fazer de mais produtiva. Abençoar o próximo, ou ver o que eu preciso fazer para a minha descendência, para aqueles que são meus, ou para a obra de Deus. Esse pensamento me traz confusão. Conversar com aquela pessoa me traz confusão. Não conversa. Muitos que têm mania de ficar procurando pregação na internet. Esse pastor é uma bênção, né? E vai ali, amém. Mas, tem sabedoria. Se o Senhor te plantou numa tribo, o Senhor vai te dar palavras de sabedoria naquele lugar. É muito raro, confesso, irmãos, eu ver palavra na internet. Muito raro. É muito raro. Porque toda vez que eu vou assistir, e glória a Deus, é bênção, tá? Não quero julgar aqui de forma alguma, até porque as nossas palavras estão na internet. Eu penso que era aquele momento, era para eu ter o meu tempo com Deus. Eu tenho dessas coisas, tá? Perdão, sou ser humano. Então, eu estou recebendo uma palavra de uma outra igreja na internet, eu paro, sempre o Espírito Santo vai se alimentar da palavra. Então, eu geralmente paro e eu vou me alimentar da palavra. E aí estou aqui quarta-feira, estou aqui domingo, estou aqui no sábado, mas principalmente na quarta e domingo, onde eu recebo palavra, porque é o alimento que Deus derrama sobre a minha vida, no lugar onde eu dou fruto, onde eu estou com os meus irmãos me conhecem há 22 anos, e eu conheço muitos que estão há todo esse tempo também, a gente caminha junto, e eu vejo a sua família sendo edificada, você vê a minha, e assim eu sei que eu tenho uma missão junto com você, meu irmão, porque nós temos aquilo que Deus tem dado direção a essa igreja, e eu sei que o essencial do tempo que eu tenho para receber de alguém pregando, vem daqui. E é lícito assistir pregações, pelo amor de Deus, não confunda o que eu estou dizendo. É que o Espírito Santo sempre me incomoda para eu buscá-lo quando eu estou assistindo alguma outra pregação. Comigo, amém? Isso é comigo. Glória a Deus. Romanos 8, 26. Diz assim, a palavra de Deus: e o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Ou seja, esse Espírito, ele nos ajuda na nossa fraqueza, e conforme a gente tem intimidade, esse Espírito, ele intercede por nós. Ele começa a orar por nós, começa a trazer palavras, começa a vir presença de Deus sobre nós. Mas esse Espírito não nos traz fraqueza, nos ajuda em nossa fraqueza. Esse Espírito Santo, ele coloca em ordem os nossos pensamentos. Segundo ponto, o primeiro foi, quando nós temos intimidade, ele fortalece as nossas emoções frágeis. Segundo ponto, é uma vacina contra as mentiras do diabo. A intimidade é como uma vacina. Quanto mais você tem intimidade, você pratica da intimidade, aquilo você fica vacinado contra as mentiras do diabo. Quando o diabo vem com uma seta na sua mente, você já, repreendo em nome de Jesus, não quero ter esses pensamentos, eu não aceito. Geralmente, irmãos, quando alguém vem falar mal de alguém, do corpo, da igreja aqui, ou seja, pastor, líder, ou de qualquer irmão, eu tenho uma coisa de meio me bloqueio, assim, porque eu tenho dificuldade de ouvir críticas sobre terceiros. Eu não gosto, não suporto. Claro, como pastor, a gente precisa ouvir
Mas o essencial, o ideal é que essa pessoa vá até a pessoa que ela tem problema ou ela não concorde, ela vá até a pessoa e se resolvam. Mas eu não consigo, eu ouço, mas a minha reação vai ser com certeza falar, procura essa pessoa. Porque se Deus mostrou aquilo para aquela pessoa, Deus vai usá-la para que a outra seja sarada, em nome de Jesus. Ou seja, quanto mais a gente tem intimidade, menos a gente quer. Menos a gente quer as setas do diabo nas nossas vidas. Quanto mais nós temos intimidade, palavras assim, como, eu não consigo, não sou capaz, isso não é para mim, eu não mereço. Num filho de Deus, íntimo de Deus, cheio do Espírito Santo, isso não entra. Ele não entra, não cabe, porque a sua vida no Senhor não tem limite. Porque aí será o Espírito Santo através da sua vida. Então, por exemplo, eu não consigo, eu consigo no Senhor. Com o Senhor eu posso todas as coisas. Não sou capaz, tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor é quem capacita, porque a obra é dele. Isso não é para mim. Pode ser não ser para mim. Pode ser que não seja. Mas a pessoa ora e entrega para Deus e tem paz, não fica pensando naquilo. Eu não mereço. Nós já sabemos que a graça nos alcançou, que é uma bênção imerecida, mas o amor do Senhor nos alcançou, nos fez redimidos e Ele derramou sobre nós. Então, nós merecemos aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus quer fazer através de nós. E tudo isso vai fortalecendo em nós através da intimidade. Isso não gera apenas de boas conversas, irmãos. Não gera em boas conversas, conversou com o pastor uma coisa edificante, com o teu líder de ministério uma coisa maravilhosa, edifica a nossa fé. Mas aquilo que diz respeito à sua vida, a intimidade, aquilo que você deve fazer, vem através do teu relacionamento com o Pai. Jesus orou falando, Pai, que eles sejam um comigo como eu sou com o Senhor. Eu quero essa intimidade com os filhos. Intimidade por muitas vezes ignorada, irmãos. Quanto um pai aqui de família, um homem de Deus, ele fica às vezes uma semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses desanimado e não toma uma atitude de dobrar o seu joelho. Uma atitude de olhar para si e ver se não tem um pecado te separando de Deus. Uma atitude de colocar o teu tempo com Deus de cada dia, ou seja, se você não tem o tempo com o Senhor a cada dia, você está idolatrando algo, porque outras coisas são mais importantes do que um tempo que seja breve a cada dia. Estamos idolatrando algo que entra, seja a internet, seja a nossa esposa, a nossa família, se não tem o nosso tempo com o Pai Celestial, que prometeu o Consolador e derramou sobre nós o Consolador, que estará conosco e nos escolheu como habitação. Se nós não temos, nós estamos idolatrando algo. Se um pai de família passa meses, semanas, dias, e não toma uma atitude, ele não reflete, ele não pensa no que está acontecendo, primeiro, é um grande sinal de imaturidade. De imaturidade. Ele não tem ainda, ele não é maduro o suficiente para reconhecer os seus erros que o separam de Deus. Isso, claro, que cabe às mulheres, aos jovens. Eu falei porque Deus deu direção para ministrar sobre os homens, sobre os sacerdotes. Porque eu lembro uma vez que o desânimo bateu à minha porta, 1, 2 dias, 1 semana, 3 semanas, 1 mês e meio, isso uns 6 anos atrás, eu lembro. E eu quase não sabia o que fazer mais, irmãos. Sabe? Parecia um bobo assim, ó. Eu não sabia o que fazer. Porque eu estava perdido. Até que num momento à noite, eu deitado na cama e o Espírito Santo. Ei, é você que tem que fazer algo. É você que tem que fazer algo. Não é essa esposa que você vai cutucar e seus filhinhos. O Tito era recém-nascido, tinha 1 ano. É você. Vai clamar a mim agora, era tipo 2:30 da manhã. E eu desci
e fui clamar a Deus. Mas, irmãos, eu não tinha nem força para nada. Eu nem orava, não orava. Pai, em nome de Jesus, Senhor, estou aqui prostrado. Prostrado. Mal tinha o que dizer. Até que o Espírito Santo de novo no meu coração. Filho, é você que tem que falar. E aí o simancol vinha, eu que tenho que falar. Pai, me perdoa porque eu estou fraco. Me mostra o que está me separando de Ti. E o Senhor foi mostrando. Num dia, outro dia. A partir dali, eu lembro que eu fiquei 5 dias constantemente dessa forma, mas clamando a Deus, pedindo perdão, estendendo a mão sobre a minha cabeça e repreendendo se tem algo que me separava de Deus. Traz a minha memória, Pai, mostra os meus olhos, abre os meus olhos espirituais, o que está fazendo? O Senhor mostrava, olha, não é assim que você trata a sua esposa. Não é assim que você me busca, você não tem um tempo comigo. Não é assim que faz. E eu fui, perdão, Senhor, perdão, porque eu tenho sido imaturo. Perdão, Pai, porque eu não tenho sido sensível às necessidades da minha esposa. Eu não tenho percebido que ela precisa disso, que ela precisa de um afago aqui, que ela precisa de proteção, porque o Senhor me colocou para protegê-la. Protegê-la. A esposa tem que sentir que está do lado do cara dela, na vida dela. O varão de Deus, sabe assim, tipo, Ele me protege. Sabe, ela precisa sentir assim, e o Espírito Santo foi mostrando isso, e eu não fazia isso, irmão, e eu fui sendo transformado, mas eu precisei reconhecer, e ficou ali 1 mês, 1 mês e meio, 2 meses até, eu morto espiritualmente, não conseguia fazer quase nada, assim, nós precisamos compreender que essa simplicidade, não nos afastarmos, essa simplicidade que é em Cristo, é simples assim, é no teu quarto simples assim, é se arrazoar com um pai simples assim. E a gente fica falando, mas meu filho, sabe, uma luta, mas como está sendo esse tempo? Como está sendo esse tempo de intimidade? Ou não está tendo tempo de intimidade? Estamos idolatrando. Tem algo nos separando do Pai. Seja qual for o compromisso, tem algo à frente do Senhor no meu dia. E chegamos no culto e vamos avaliar o que está acontecendo. Se tem unção, se não tem, se está bonito, se aquele 5 do Ágape 50 anos está caindo, né? E está mesmo. Eu vi isso no louvor, a gente colocar um negocinho ali para voltar a ficar bonitinho. Né? Eu estou falando do que eu vi ali, não que eu julguei que esteja feio, mas eu estou pensando em coisas que a gente começa a avaliar as coisas, e julga a si mesmo, julga a esposa, a mulher rixosa, olha como é que é a confusão, nem fala, se eu quiser falar o que está aqui dentro de mim, fala o que está aqui dentro de você na intimidade com o Pai. Que o homem tem isso, né? Se eu for falar tudo agora, a mulher também, né? Mulher tem também. Se eu for falar tudo que está dentro aqui dele, de mim, que eu vou falar dele agora, fala com o Senhor. E Ele vai te dar equilíbrio para você aí sim falar com a tua esposa, falar com o teu marido. Em nome de Jesus. Então, nós somos vacinados contra as mentiras do diabo. Tudo que é mentira, a gente tem equilíbrio de saber que o Senhor é conosco. E o terceiro e último ponto, Ele te faz um influenciador de vidas. Não é influenciador das redes sociais, viu, gente? Apesar que você pode usar as redes sociais para bênção. Mas saiba, Deus quer te usar a sua vida mesmo. Mateus 5,13. Todo mundo sabe de cor e salteado essa passagem. Mateus 5,13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo de alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Não tem como influenciar a vida se estamos vazios. Não tem.
Você pode ser julgado como um cara legal. Não, o cara é legal, educado. Mas o que transforma a vida não é o cara legal e educado, é o cara que deixou o Espírito Santo enchê-lo e o Espírito Santo vai e faz a obra. Te usa com palavras, te usa com ações, te usa com gestos. E ali você dá o fruto. O fruto ele se mostrando, sendo notório na sua vida. O quê? Um gesto, um sorriso, uma palavra que o Espírito Santo libera sobre a tua vida, pela vida do irmão, uma bênção, um mantimento, como vai ser feito no dia 25. E assim, mas nós só somos abençoadores como tem algo dentro de nós a ser transbordado. Como a gente nem está cheio, a gente está ali, mais ou menos, o que a gente vai transmitir? A gente fala, olha, o Senhor é uma bênção andar com Deus, viu? Olha, eu vou te dizer, você vai mostrar aquilo que está sendo real para você. Você não vai ver como uma oportunidade, como um momento de falar do amor de Deus, e transbordando, porque está transbordando, você vai falar assim, se transbordar vai cair sobre essa vida. Vai cair sobre essa vida em nome de Jesus. O Senhor quer que o sal que Ele tem, derrama sobre a tua vida, que é Ele mesmo na sua vida, salgue o próximo. Que essa lamparina fique acesa, porque Ele vai colocar em cima, para iluminar toda a casa, iluminar a vizinhança. É isso, irmãos. A vida é curta, a vida aqui na terra. Amém? A verdadeira vida é a eternidade. Nós temos que ser influenciadores do reino de Deus, levar o amor de Deus. Talvez a gente até nem entenda, será que é para eu mesmo? Não é para o evangelista? Isso mesmo? Não! Essa palavra aqui não está dizendo, olha, vós sois sal da terra, evangelistas. E se o sal for insípido, evangelistas. Não, é para filhos aqui. E palavras de Jesus. São palavras de Jesus a mim e a você. Declarando, esse sal que sou eu, ele precisa salgar. Só que ele é natural quando nós estamos cheios desse amor. E o enchimento, ele só vem com intimidade. Queria chamar o Ministério de Louvor. Ele só vem com intimidade. Como é que você vai dizer algo se você não tem um relacionamento íntimo com o Pai para Ele te falar algo? O Senhor vai revelar a você, no seu íntimo, no momento ali, Mateus 6,6, quando orares, vai até o teu aposento, o teu quarto, fecha a porta e ora ao Pai em secreto, que em secreto te recompensará. Sabe, é um convite, eis estou à porta e bato, aquele que abrir eu cearei, entrarei e cearei com ele. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, vinde, abra a porta que eu vou ceiar. Eu sou a porta, aquele que entra no curral, encontra pasto, encontra alimento, mas é uma atitude de ação, de fazer, de ir na intimidade. Se a gente não regrar a nossa vida, irmãos, a gente corre o risco de ter uma vida morna. Quando o familiar vem na nossa casa, a gente quase não tem o que dizer a ele, porque a gente não está transbordando nada. E é isso que Deus tem para nós como igreja. Traz uma palavra que nos enche, uma palavra que nos traz para o trilho novamente, simples sim, porque não é para a gente se afastar da simplicidade que é em Cristo. Quando Deus fala para nós, irmão, eu vou te encher na intimidade. Eu não resisto a um coração contrito e quebrantado. Irmãos, o Senhor, ele fica irresistível, é um coração quebrantado, é um coração mole na presença dEle. Um homem que reflete sobre os seus defeitos. E vou dar um testemunho para finalizar. Há 2 meses atrás, nós estávamos passando por uma luta. E estava sendo bem duro. E eu fui clamar a Deus. Eu falei, Pai, se tem alguma coisa, Deus me mostra, por favor. Alguma coisa que eu não estou conseguindo enxergar. Pai, eu necessito do Senhor, eu necessito. E o Senhor, o Espírito Santo me trouxe à memória um
um pecado meu de 5 anos atrás, que eu pedi perdão ao Pai, resolvi, tudo certo, e o Senhor sabe, eu e o Pai sabemos, que eu nunca mais cometi aquele pecado. Só que aquilo, eu não confessei para uma pessoa importante, que era minha esposa. E eu fui confessar para ela. Mas eu não conseguia ficar um segundo da minha vida sem falar com ela aquilo. Tamanho a forma que o Espírito Santo me pegou. Estava resolvido, em paz com Deus, em paz. E eu fui falar. E relatei. E eu não conseguia, irmãos, a presença de Deus era tão grande para que algo fosse resolvido. E foi resolvido. Aquilo que, quando o Senhor trouxe a memória, passou a ser uma montanha na minha frente, a impressão que dava. Mas quando eu falei, eu obedeci, aquela montanha ruiu. E eu fui sarado novamente ali, perdoado, mas eu não conseguia conviver mais com aquilo. O Espírito Santo é assim, Ele vai mostrar para nós. Ele vai mostrar para nós. E era um pecado de pensamento, irmãos. E eu fui sarado. Naquele tempo, tenho paz em dizer isso diante de Deus. Mas eu não conseguia viver. E aquele temor ao Senhor, eu fui ministrado e edificado de uma forma, irmãos, que eu falava assim: Senhor da glória, o Senhor é todo poderoso e que conhece todas as coisas em detalhes. O Senhor não deixa passar nada, eu te agradeço por isso, Pai. Mas era tanto poder de Deus que levou a fazer aquilo. E a minha maneira de lidar com o Pai mudou, irmãos. Mudou. Então, quando eu entro na presença do Pai, eu consigo hoje me abrir tanto sobre pensamentos, medos. Né? Minha mãe faleceu há poucos meses, eu falo tanto com Deus sobre isso. E sabe o que Ele faz? Ele fortalece as emoções frágeis. Ele traz equilíbrio à minha vida. Ele vacina contra cada mentira do diabo vem trazendo. Eu falo, você não tem autoridade porque eu já fui perdoado. Eu repreendo e não dou tempo para aquilo. E faz da minha vida e da sua vida aquele que influencia o próximo, porque eu e você seremos e somos cheios do Espírito Santo de Deus. Cheios do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, que esse silêncio seja o Espírito Santo no teu coração, te mostrando o quanto você não tem sido íntimo dele, o quanto eu posso ser mais íntimo dele ou não tenho sido íntimo dele, porque aí a sua vida vai decolar, porque aí Deus tem grandes coisas para nós. Vamos ficar de pé, irmãos?